Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial. Hoje é quinta-feira, dia de Turma do Fundão, aquele nosso quadro que aplica neurociência na educação. E o tema é como desenvolver a criatividade. Basicamente, a gente entende, né, que a criatividade é alguma coisa que a gente já nasce predisposto a ter um dom e sempre coloca, associa esse fenômeno de criatividade ao mundo das artes, né? Música, poesia. Mas será que isso é assim, né, tão restrito a esse universo da expressão artística de um indivíduo? Ou hoje, mais do que nunca, nós temos que exercitar nossa capacidade criativa para poder construir este futuro que almejamos, não é? Com toda essa tecnologia, com todos esses recursos. E as pessoas que realmente estão se destacando no ambiente de trabalho começam a demonstrar habilidades de criatividade e de aplicação dessa criatividade em fenômenos de inovação, que podem ser tecnológicas ou não, mas que são super importantes para esse dia a dia, né, do ambiente organizacional do século XXI. Até muito pouco tempo, as pessoas achavam que essas habilidades não eram importantes, que isso era de um universo aí, quem sabe dos seus hobbies, das suas expressões, ou dos artistas, né, que são uma classe aí separada, vamos dizer assim, de indivíduos que ganham a vida através da sua expressão artística, da sua obra, né? Mas hoje a gente entende essa necessidade. E aí eu pergunto, será que a educação tradicional, será que a educação que a gente tem hoje mais presente, tanto no ambiente público como em algumas escolas tradicionais do ambiente privado, é a melhor forma de se desenvolver criatividade? Eu gosto de destacar que pouco impacta essas iniciativas que a gente vê, que são diferenciadas em algumas escolas, quando a gente pensa no universo dos brasileiros. Porque, pense comigo, 15% apenas da educação no Brasil é feita em escolas particulares. E desse universo das escolas particulares, a gente tem um contingente relativamente grande de escolas cujo objetivo é apenas ter um bom desempenho no Enem, né? Ou nos vestibulares. E aí elas são extremamente conteudistas, pragmáticas em relação a isso. Então, mesmo as escolas tradicionais particulares ainda não aderiram a métodos que a gente entenda ser mais próximos daqueles necessários para que realmente o indivíduo consiga desenvolver suas habilidades criativas. E aí o que a gente acaba descobrindo, né? Vários estudos demonstrando que o fenômeno de criatividade no indivíduo vai decrescendo substancialmente ao longo da sua vida escolar. Então, nos primeiros anos da vida escolar, quando a criança tem 5, 6 anos de idade, o nível de criatividade dela é bem alto, ela é imaginativa, ela inventa histórias, ela conta narrativas, ela inventa brinquedos, ela pega um rolinho de papel e diz que é um avião, né? E trabalha com aquilo e vive bem com aquela perspectiva de ser imaginativa, de não ser tão pragmática. Mas a própria influência do modelo de educação, somado ao desenvolvimento do cérebro, que vai sistematicamente consolidando algumas perspectivas semânticas, quer dizer, de significado, algumas perspectivas simbólicas e alguns conhecimentos, isso tudo vai ficando sedimentado. E aí é natural, não é, que por conta dessa abordagem as perspectivas mais criativas e inovativas tendem a cair. Então, quando a gente compara essas faixas etárias de 5, 6, 7 anos a crianças ou jovens de 14, 15, 16 anos, já há uma perda substancial na criatividade. E quando a gente vai retestar isso no jovem adulto, no ambiente universitário, a gente vê uma nova queda nesses valores, nesses índices. Você pode dizer, Carla, será que não é inerente do desenvolvimento humano ir perdendo um pouco da criatividade? Um pouco sim, porque à medida em que a gente vai consolidando modos de pensar e modos de ver as coisas, a gente vai começando a ter respostas imediatas e rápidas para muitas das perguntas que nos fazem. Mas aqui, quem sabe, a gente tem um ponto fundamental em entender o que é que propicia o desenvolvimento da criatividade no universo escolar. E você que é pai, mãe, cuidador, avô, avó, também pode se beneficiar desse conhecimento na hora de interagir, né, com a sua criança, com o seu adolescente, justamente provocando a perspectiva de transformar o método de aprendizado de
uma perspectiva de transformar o seu método de aprendizado em perspectivas que são mais concretas, pragmáticas e cheias de definições, para abordagens que busquem menos respostas a determinadas perguntas e que busquem, na verdade, aprender a fazer novas perguntas. Por quê? Se você está trabalhando numa perspectiva criativa, isso está muito mais relacionado às perguntas novas que você é capaz de fazer e respostas que sejam menos esperadas, respostas que às vezes trazem elementos que são de diferentes campos do conhecimento. Às vezes você tem uma expertise muito grande num campo de conhecimento e você não consegue inovar naquele campo de conhecimento justamente porque já está tudo meio definido para você. E aí alguém que vem de uma outra seara se debruça sobre um problema e consegue concatenar. Então, durante a educação, nós temos que explorar o máximo possível essa proatividade do aluno no seu processo de aprendizado. Inclusive, a palavra aluno vem sendo bastante contestada nesse sentido, justamente porque ela significa aquele que não tem luz, aquele que não tem luz própria, que acaba tendo que ser beneficiado da luz e da iluminação do outro, né? Então, se a gente entende ele dessa forma, ele de novo será passivo. E aí, o estudante, né, que aí é uma palavra que faz um verbo, né, é um adjetivo, aí é uma construção, um substantivo que adjetiva um verbo, né, é o indivíduo que está praticando o ato de estudar, esse é muito mais ativo e fala a respeito de que metodologias nós podemos implementar para que esse indivíduo tenha essa proatividade. Então, as chamadas metodologias ativas, que são muito bem exploradas, elas podem ser desde apenas um processo mais simples de gamificação, que faça o indivíduo se sentir ali num joguinho, não é? Onde as perguntas são respondidas e depois você tem que fazer perguntas para os outros. Então, eu já fiz um muito interessante que eles precisam fazer perguntas que eles consigam prever qual vai ser o comportamento do outro grupo de alunos. Então, faz perguntas que eu quero que sejam respondidas. Faço perguntas que eu não sei se eles vão conseguir responder. E eu faço perguntas que eu tenho certeza que eles não vão conseguir responder. E só esse exercício já é um jogo, e só esse exercício ele já tem que pensar o que tem de mais complexo, de mais elaborado, e onde está a fronteira do conhecimento naquele tema. Só isso já é uma metodologia muito interessante de você incorporar para que esse aluno passe a ser o perguntador, o que faz abre espaço para que novas respostas sejam confabuladas, né? E aí você ia até um método muito dependente apenas da atividade do aluno, que é uma sala de aula invertida, aonde o indivíduo tem que se preparar, né? O estudante vai ter que se preparar antes da aula para que ele mesmo seja capaz de discutir e de falar sobre esses temas que estão sendo discutidos. E por que tudo isso, Carla? Porque hoje o universo do mercado de trabalho quer pessoas que tenham a possibilidade, a capacidade de fazer novas perguntas. À medida que a gente vai vendo a IA generativa ensaiando as possíveis respostas para as nossas perguntas, e a gente quer usar essa capacidade de reunir, sintetizar uma enorme quantidade de dados, como é o caso que a inteligência artificial consegue fazer, pela sua velocidade de processamento, nada mais útil será no futuro do que a capacidade de interagir com essa inteligência artificial, fazendo perguntas que realmente estejam desfraudando ali uma seara de conhecimento, né? Estejam avançando em uma perspectiva de conhecimento, justamente para poder estar na fronteira da criatividade, da inovação, do diferente, do transformador. A Educação Inédita, que é patrocinadora, inclusive, desse canal aqui, o Turma do Fundão, no canal Nada Trivial, tem como propósito central formar professores e preparar materiais de aprendizado para as diferentes fases, né, da educação, justamente promovendo o desenvolvimento de algumas habilidades que são cruciais para que esse indivíduo consiga entregar um valor a ser considerado nesse século XXI cheio de tecnologias, né? E a criatividade é uma delas. Então, se você acredita que precisa desenvolver novos métodos para desenvolver a criatividade, seja no seu filho, seja no seu aluno, seja no seu neto, em alguém, uma criança ou um adolescente está próximo de você, comece a considerar métodos de trazer conhecimento, provocando essa fronteira que acaba abrindo a possibilidade da criatividade. E um outro elemento muito importante é, em qualquer um desses métodos, você ter uma boa cultura do erro. Porque quem está tentando, quem está inovando, quem está criando,
corre sempre o risco de errar. É isso aí, pessoal. Um abraço, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, dá aquela curtidinha, não esquece de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar. Comenta qual é a sua opinião sobre essas metodologias ativas de aprendizado e também não deixa de se inscrever no canal, que é super importante. Aqui, todo dia útil é dia de conteúdo novo e toda quinta-feira é dia de neurociência aplicada à educação. Porque se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Um abraço e até o próximo.